Os irmãos podem abrir suas Bíblias, vamos dar continuidade à exposição do livro de Atos. Hoje veremos os versos de 9 a 16. Irmãos, o texto que nós veremos hoje tem ligação direta, obviamente, com o texto anterior, mas essa ligação ela é inseparável, ela é complementar, ela é direta com aquilo que nós vimos na semana passada. Por isso é necessário nós relembrarmos o contexto desse capítulo 10 do livro de Atos, que é considerado por muitos o capítulo mais importante deste livro. Isso porque este capítulo ele narra o episódio que marca o evangelho alcançando todas as nações. A fé cristã, a partir de agora, sai deste momento particular de Atos, de um contexto estritamente judaico, né? O cristianismo ainda é visto neste momento como uma seita judaica, e ele, com o passar do tempo, agora daqui para frente, em poucos momentos, a igreja vai sair desse contexto judaico e se tornar uma igreja predominantemente gentílica. Então, a partir de agora, os judeus vão passar a ser minoria dentro da igreja cristã. E o evento que marca essa grande mudança dentro da realidade da igreja é a conversão de um centurião romano chamado Cornélio. E aí, então, na semana passada, nós iniciamos a análise deste capítulo, vendo como Deus confiou a esse centurião romano uma visão do qual seria ainda complementada pela visão que Pedro receberia e as suas vidas se cruzariam. Nós vimos que apesar de que Cornélio é descrito como um homem piedoso, apesar dele ser descrito como alguém que é um temente a Deus, nós vimos que isso não é suficiente para salvar Cornélio. Cornélio ele apresenta aquela descrição de muitas pessoas dentro do nosso contexto atual, pessoas que temem a Deus, que fazem boas obras, que fazem as suas orações. Mas nós vimos pelo texto que isso não foi suficiente para salvar Cornélio. Cornélio ele precisava de uma outra revelação que apontaria o caminho da salvação. Então nós vimos que as boas obras, elas não salvam, elas têm o seu proveito, obviamente, mas elas não são aquilo que nos salvam de fato. Nós precisamos ouvir falar sobre Cristo. E aí então nós vimos a necessidade que nós temos de obter uma revelação especial que nos conduza até aquele que é o único capaz de nos salvar. Sem isso, não é possível o ser humano ser salvo. Nós vimos também que a resposta que Cornélio dá em relação à revelação que ele teve é a resposta esperada, a resposta adequada quando nós temos uma fé autêntica. É uma disposição imediata e irrestrita em obedecer aos comandos do Senhor. Hoje nós vamos ver a continuidade dessa história. Nós veremos agora que Deus também concede uma visão a Pedro. E essa é uma visão complementar à visão que Cornélio teve. Uma visão que vai ser crucial para aquilo que nós vamos ver no desenrolar da história da igreja. O momento em que o caminho de Cornélio vai se cruzar com o caminho do apóstolo Pedro. Então esse é o texto que nós temos diante de nós hoje. É a visão que o apóstolo Pedro vai receber em relação àquilo que seguirá na sequência o seu encontro com Cornélio. Então acompanhe comigo a leitura do capítulo 10 de Atos, versos 9 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço, por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu:
de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta ao céu. Irmãos, eu creio que você se acompanhou com atenção a leitura do texto. Você deve ter observado que o texto em questão é bem simples. Não existem grandes dificuldades aqui, ou grandes desafios na interpretação disso aqui. E é por isso que eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que normalmente eu faço. Eu quero primeiro analisar todo o texto com vocês. Eu quero trazer as minúcias do versículo a versículo. Quero explicar o texto, aprofundar nos detalhes. E aí depois, e somente depois dessas explicações, nós vamos tentar fazer aquilo que é o mais desafiador agora, que é extrair desse texto algumas lições para nós, algumas aplicações práticas, alguns ensinamentos, alguma doutrina que possam ser úteis para nós aplicarmos nas nossas vidas hoje. Então nós vamos iniciar pela explicação do texto. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe verso a verso, para a gente ver os detalhes acerca disso e depois sermos capazes de extrair daqui algumas lições para nós. Então o texto começa ali no verso 9, onde diz assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Então aqui Lucas está nos dizendo que enquanto os servos e aquele soldado do centurião romano que foram destacados para ir até Jope, encontrar Pedro e fazer o convite de Pedro ir até eles, o texto diz que eles já estavam perto da cidade, ou seja, em um dia eles já percorreram cerca de 50 a 60 quilômetros, então eles estavam bem próximos de chegar, e isso nos mostra que ou eles estavam a cavalo, ou o centurião deu cavalos para eles irem viajar, ou eles não dormiram, eles passaram a noite inteira viajando. Isso era incomum, mas talvez por conta da urgência desse chamado, eles foram logo, sem pausa. Isso nos mostra que eles estavam, antes do esperado, eles já estavam lá. Mas também diz que enquanto a viagem ainda prosseguia, eles estavam perto, mas não haviam chegado, Deus então começa a preparar o apóstolo Pedro. Ele começa agora a tratar com Pedro para prepará-lo para a visita que ele iria receber. E irmãos, aqui nós precisamos entender qual era o desafio que estava por vir a Pedro. Por que eu digo isso? Porque muito provavelmente nós cristãos do século 21, nós temos muitas dificuldades em compreender os desafios que o Senhor estava propondo ao seu apóstolo. Nós podemos esquecer com facilidade que o apóstolo Pedro, apesar de obviamente ser um cristão, ele também possui um passado, todo o seu passado como um judeu devoto. Isso não se apaga com uma borracha do dia para a noite. Aquilo que ele vivenciou na sua fé judaica permanece ali, enraizado dentro de Pedro. E às vezes a gente esquece disso, a gente olha para o texto com a nossa perspectiva cristã. Pedro é um cristão, ele é convicto nas coisas de Cristo, no tempo da nova aliança, e todo o passado ficou para trás. E não é bem assim, irmãos. Pedro, como a grande, imensa maioria do povo judeu do seu tempo, havia adquirido uma visão extremamente elevada acerca da sua própria nação. O povo judeu olhava para a nação de Israel como a nação escolhida por Deus. E de fato eles são. É óbvio que eles são a nação escolhida de Deus. Mas esse olhar de somos o povo eleito havia se tornado um olhar orgulhoso. Do tipo, nós fomos eleitos porque somos superiores aos outros. Nós fomos escolhidos por Deus porque nós somos a única nação capaz de suportar o fardo da lei. Deus não escolheu os outros porque eles são fracos.
Eles não conseguem sustentar a lei por si só. Essa era uma visão predominante naquele período. Uma visão orgulhosa, uma mentalidade de que nós fomos eleitos por Deus pelos nossos méritos. E isso impregnou no coração do povo judeu. Essa era a realidade do primeiro século. Ao ponto, irmãos, de que os judeus chamavam os gentios, as pessoas das outras nações, né? Naquele tempo nem sabia que existia o Brasil, mas se tivessem brasileiros, eles diriam isso de nós. Sabe como é que nós seríamos chamados por eles? Com um adjetivo bem carinhoso: cães imundos. Qualquer pessoa de outra nação recebia esse adjetivo do povo judeu. Esses outros povos são um bando de cães imundos. E por isso o judeu ele não queria ter contato algum com esses cães. Irmãos, a figura aqui é bem precisa. É como você vê um cão raivoso vindo na sua direção da rua e você observa, opa, esse cachorro aqui vai aprontar. Eu atravesso para o outro lado. Saio do caminho dele. Assim era o judeu com os outros. Eles não iam na casa de um gentio. Eles não se relacionavam com os gentios. Eles queriam distantes desse povo que era imundo. Era um povo de outra categoria, inferior. E é preciso ter isso em mente enquanto nós analisamos o que Deus fará por meio de Pedro. E aí o verso 10 continua ali dizendo: estando com fome, quem estava com fome? Pedro, né? Ele quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E é interessante que a visão que Deus vai dar a Pedro, que tem a ver com comida, ocorre justamente no momento em que Pedro estava faminto. Você sabe bem como nós somos influenciados pela fome, não sabe? Faça o teste, vá no mercado com fome, fazer o seu rancho. Em outro dia, vá saciado. E aí você tira uma foto do carrinho dos 2 dias e você compare o que você comprou num dia com fome e no outro dia sem fome. A compra é o dobro. Né? Você traz todas as bolachas recheadas que você encontra. Você traz dos docinhos que você mais gosta, porque nós somos influenciados, nós somos manipulados pela fome. E aí é neste momento, enquanto ele estava ali orando e aguardando a sua refeição, Lucas diz que sobreveio a Pedro um êxtase. E essa palavrinha aqui no português, êxtase, é a transliteração da palavra grega êxtasis. Então é a mesma palavra que foi transliterada ao português. E ela indica aqui que o apóstolo entrou numa espécie de transe. Essa imagem, ela descreve Pedro como estando acordado, mas a sua mente ela foi afastada dos seus objetos ao redor. É como se ele não enxergasse mais nada o que estava diante dele, naquele terraço, e ele simplesmente, a mente dele foi transportada para essa visão. Então essa visão espiritual, ela se tornou material diante dos seus olhos ali. E ele entrou nesse estado, onde ele está com os olhos abertos, mas ele não enxerga o que está ao redor dele, mas ele só enxerga aquilo que Deus está concedendo naquela visão. E qual é a visão? Versos 11 a 14 ele vai contar ali. Viu que aquilo que Pedro está vendo, né? Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Tente imaginar a descrição dessa imagem. Pense no que Pedro está enxergando. Ele diz que ele viu um objeto descendo do céu, era um grande lençol, ou também uma tradução mais precisa do original, é como uma grande vela de um barco, então um pano muito grande. Vem do alto, ele viu o céu se abrindo, aquilo descendo, ou seja, a ideia vem da parte de Deus, está descendo do alto, vem de Deus aquilo ali. E nesse objeto, nesse grande pano, aparece como uma espécie de amostra de todo o reino animal. Ele diz, olha, muitas espécies diferentes apareceram ali.
né? Animais, todo tipo de animal de 4 patas, tinha ali répteis e tinha aves. Tudo estava ali posto em cima desse grande lençol. E aí, neste momento, enquanto ele observa essa visão, Pedro escuta uma voz que vem do céu e ele reconhece como a voz do Senhor, porque ele responde dessa forma, né? E essa voz diz para Pedro: Pedro, levante-se, você está de joelho orando, levante-se, mate um destes animais e coma. Você está com fome? Vai lá, sacia a sua fome, mate e coma. E aí nós temos que lembrar que na lei judaica, lá em Levítico, no capítulo 11, nós temos uma restrição alimentícia ao povo judeu. Alguns animais, eles foram considerados como impuros por Deus, e esses animais, o ser humano, o povo judeu, não deveria se alimentar deles. Então, os únicos animais que eles poderiam comer eram animais de 4 patas, ruminantes e com o casco fendido. Esse era o critério. O animal deveria ser observado. Ele tem 4 patas? Tem. Ele é um ruminante? É. Tem o casco fendido? Tem. Pode ser comido. Ah, se ele é 4 patas, ruminante, mas não tem casco fendido, pode? Não pode. Ah, mas se ele tem 4 patas, casco fendido, mas não é ruminante, pode? Não pode. Também Deus colocou algumas aves como podendo comer, outras não. Os répteis eram todos proibidos. E todo peixe que não tinha escama também não poderia ser comido. Qualquer outro animal, dentro das características que não eram proibidos, estavam liberados. Irmãos, aqui não deixa claro na visão se só havia animais proibidos na visão. Aqui fala todo tipo de quadrúpedes. Então, é possível que houvessem animais puros na visão. É possível que ali houvesse uma vaquinha, alguma coisa assim. O gaúcho já ia fazer o churrasco ali na hora, né? Mas, além de animais impuros, proibidos, o judeu ele não poderia simplesmente matar um animal de qualquer jeito e comer. Havia também todo um processo para matar o animal e então preparar uma refeição e então comer. Essa ideia vai, mata e come soou como algo absurdo para Pedro. Mesmo que haja um animal impuro, eu não tenho agora como fazer o processo para cozinhar, para matar do jeito certo. Então, Senhor, de modo algum, de modo nenhum. E aí nós temos que lembrar que Deus ele deu a sua lei, essa lei das restrições alimentícias, assim como toda a lei mosaica, foi dada por Deus para separar o povo de Israel, para tornar a nação de Israel uma nação santa, separada. Essa é a ideia da palavra santo. Separado, era um povo separado dos outros povos. Fazer do povo de Israel um povo consagrado ao Senhor, um povo que seria luz para as nações, que refletiria para o mundo o único e verdadeiro Deus. E essas restrições, muitas dessas restrições alimentares, têm relação direta com a cultura dos povos que viviam ao redor de Israel. Tinha a ver com relação aos povos pagãos. Então, esses animais que o Senhor considerou como impuro na sua lei, eram em muitos casos a comida do povo gentil. Era aquilo que os gentios comiam. Então, Deus proíbe certos alimentos para que eles se afastem daquelas culturas que não levavam Deus em consideração. Então, não se esqueça disso, porque isso aqui é importante para nós compreendermos e fará muito mais sentido ali para frente. A comida proibida, e muitas vezes, a comida que era considerada por Deus imunda, era a comida dos gentios. Pedro, então, de forma respeitosa, mas firme, ele responde essa ordem de Deus. E ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada impuro ou imundo. É como se ele dissesse: olha, Senhor, eu estou com fome, mas não tanto assim. Eu estou realmente faminto, mas não ao ponto de fazer algo que o Senhor um dia proibiu. E é interessante aqui, irmãos, a gente notar como Pedro deseja ainda se manter como um judeu obediente.
É interessante notar isso. Esse texto aqui nos mostra que Pedro, ele ainda seguia as restrições alimentares da lei mosaica com muita convicção. Ele ainda seguia aquelas leis. Ao ponto de que, mesmo diante de uma ordem vinda de Deus, ele se recusa a fazer algo que a lei condenava. É bem possível que Pedro, ele considerou que esse fosse mais um teste para ele. Pedro devia ter um certo trauma, né? Do passado dele, das vezes que ele negou o Senhor Jesus, das vezes que Jesus veio para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Já devia estar traumatizado da repetição de 3 vezes, né? Foram 3 vezes negando, 3 vezes tu me amas, e agora a visão aparece 3 vezes de novo para ele. Então, talvez Pedro deve ter pensado, olhado para trás, para o passado, e deve ter pensado: eu não vou cair nessa de novo. Não, dessa vez não vai acontecer. Agora eu vou até o fim, de modo nenhum, Senhor. E aí o verso 15 diz que pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Deus responde à negativa de Pedro. Deus responde à recusa de Pedro em matar e em comer. E ele responde afirmando que aquilo que Deus purificou não deveria ser considerado como impuro. E aqui, irmãos, existe mais uma curiosidade bastante interessante sobre este assunto lá no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, irmãos, você deve saber que Marcos, ou João Marcos, esse personagem aparece no livro de Atos. Ele não era um apóstolo de Jesus. E ele escreveu um evangelho. O que é um evangelho? É um livro que se propõe a contar sobre a história de Jesus, seu ministério, o que ele fez, o que ele ensinou. Então, como que Marcos, não sendo apóstolo, pôde escrever um evangelho? Porque ele escreveu as memórias de Pedro. Ele andou com Pedro. E ele escreveu o seu evangelho com base naquilo que Pedro e os outros apóstolos contaram para ele. E somente ele registra no seu evangelho um comentário sobre Jesus ter considerado todas as comidas como pura. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos para observar isso com seus próprios olhos. Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Marcos 7, versos 14 a 19. Marcos, capítulo 7, versos 14 a 19. Marcos 7, versos 14 a 19. Olha ali o que diz o Evangelho de Marcos. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entenderam? Também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim, e aqui, irmãos, esse é o comentário. Marcos, ele está descrevendo o que Jesus falou, e aqui entra um comentário do autor. Olha o comentário que é feito. E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Irmãos, é extremamente provável que essa visão que nós estamos vendo no livro de Atos, no capítulo 10, tenha, anos mais tarde, servido para Pedro lembrar o episódio que Jesus ensinou sobre isso. É muito provável que, com a visão, Pedro ele relembrou os ensinos e entendeu que aquele ensino, naquele momento, era além somente de uma ideia de alimento, pureza, que contamina ou não contamina. Que Jesus ali estava dizendo que todo alimento é puro, porque em Cristo tudo se torna puro. E ele, então, compreendeu
o que Jesus ensinava. E aí ele compartilhou com Marcos esse ensinamento, que então registrou no seu evangelho. Então é bem interessante essas conexões para ver como as coisas são mais profundas do que realmente apenas aparenta no texto. E aí nós voltando lá para Atos, se você guardou aí o texto, retorne aí para Atos, para o último versículo aqui dessa manhã, o verso 16. Atos 10, verso 16, que diz ali, isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Então nem mesmo a repetição, 3 vezes a mesma visão, a mesma ordem, nem mesmo isso foi capaz de fazer Pedro mudar de ideia, matar e comer um daqueles animais. Irmãos, essa não foi uma lição fácil para Pedro. Mesmo sendo repetida, isso não tornou aquela ordem menos repugnante para o apóstolo. Ela termina a visão sem que ele faça aquilo. Nós não vemos Pedro aqui matando e comendo. Permanece sem uma solução ali. Inclusive, irmãos, o próprio texto vai nos dizer que o apóstolo Pedro termina a visão sem entender aquilo. Ele não entende. No texto que nós veremos na próxima semana, o texto vai dizer que ele estava perplexo. Ou seja, ele não havia entendido nada do que aquilo simbolizava ou o que Deus queria com aquilo. Talvez ele tenha pensado, foi só um teste, será que Deus está me testando mais uma vez? Se foi só um teste, Pedro deveria estar feliz, orgulhoso. Olha, venci, fui até o fim, perseverei. Mas isso era mais profundo do que apenas um teste. Isso aqui marcaria o início de uma comunhão improvável ou impensável diante da cultura daquele tempo. A comunhão entre crentes judeus com crentes gentios. Nas palavras de um pregador, essa imagem seria um pequeno passo entre reconhecer que a comida dos gentios era limpa e perceber que os próprios gentios também eram limpos. Então seria um pequeno passo adiante desse reconhecimento de que além de alimentos serem purificados, os gentios também estavam sendo purificados por Deus. Então, queridos, como você viu, o texto ele é bastante simples, não tem grandes dificuldades na sua interpretação. O maior desafio, e é onde eu fiquei me debatendo ao longo da semana, e chorando para o pastor Adriano, o pastor Adriano me ajuda, não consigo, São lições práticas. O que nós podemos extrair daqui que possa nos ensinar com esse foco na questão da purificação de um povo que era considerado impuro? Então, queridos, tem 2 lições principais que eu acho que nós devemos extrair daqui. A primeira, volta mais uma vez para a questão da soberania e a graça de Deus na purificação. Irmãos, no fim das contas, todas as histórias, tudo que a Bíblia nos ensina, nos leva de volta para Ele mesmo. Tudo que está na Bíblia nos mostra mais dele mesmo. Então, quando nós entendemos, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que nós não somos os personagens centrais nesse grande teatro cósmico, que todos nós nascemos achando que nós somos a última bolacha do pacote. Nós achamos que o mundo gira em torno do nosso redor. As crianças nascem com essa ideia. Os meus pais estão aqui para me servir e toda a história desse mundo diz respeito a mim. Nós somos assim, nós temos essa visão elevada de nós. Mas quando nós percebemos biblicamente que, na verdade, diante daquilo que Deus nos revela na criação e na sua revelação, nós somos apenas uma poeirinha. Nós somos insignificantes diante de Deus e daquilo que Ele criou. Quando nós percebemos que nós não somos nada, quando caímos em si de que a nossa própria história vai passar e daqui a algumas centenas de anos ninguém vai lembrar de nós, nós começamos a compreender quem é de fato Deus. Nós começamos a colocar o foco no lugar certo. E aí, quando nós colocamos o foco no lugar certo, só há uma conclusão. Todas as coisas, tudo que ocorre, todos os eventos, todo ato
ato da criação de Deus, todo ato da sua soberana sustentação de todas as coisas, tudo converge para a glória dele mesmo. Textos como esse, histórias como essa, só nos ensinam ainda mais e nos fazem lembrar quem é o Deus da Bíblia. Quando nós vemos um texto como esse, ele nos escancara que Deus é aquele que toma a iniciativa. Ele é aquele que está agindo aqui na narrativa. Foi ele que veio a Cornélio. Foi ele que veio a Pedro. Foi ele que orientou todos os passos dentro deste encontro que vai culminar na salvação de pessoas de todas as nações. Isso demonstra de forma clara para nós quem é o Deus das Escrituras. O Deus da Bíblia é o Deus que intervém. É o Deus que age ativamente na história do universo. Que age ativamente na vida das pessoas. Ele é o Deus que ordena, que diz aquilo que deve ser feito, que fala o que não deve ser feito. E ele faz tudo isso de acordo com a sua soberana vontade. Irmãos, Deus não obedece a ninguém. Deus não responde a ninguém. Deus não cede aos nossos caprichos e aos nossos interesses. Coisas do tipo, eu determino. Deus, eu determino. Deus faça isso. Irmãos, você não tem ideia de com quem você está falando. Deus faz aquilo que lhe apraz. Ele faz tudo o que ele quer. Deus é aquele que toma a iniciativa de revelar a Pedro uma nova compreensão sobre os impuros. E ele faz isso por meio de uma visão que envolve animais, que envolve vontade de comer, mas a visão não se trata somente disso, somente de alimentos. O objetivo de Deus eram as pessoas. Daqui até o final do capítulo 10, irmãos, nós veremos os motivos pelo qual essas leis foram revogadas por Deus, as leis dietéticas. O objetivo era demonstrar que tudo aquilo que era impuro estava sendo purificado em Cristo. Então essa ação de Deus demonstra que somente Ele é soberano sobre tudo e todos. Isso inclui a redefinição daquilo que é puro ou impuro. Salmo 115:3 diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Deus age como soberano. Ele traz o seu plano redentor à existência. Ele decide salvar gentios. E isso também aponta para a sua graça. Deus está revelando que a sua salvação alcança a todos. Alcança os gentios, alcança os judeus, alcança os samaritanos. E que em Cristo não há mais distinção entre puro ou impuro. E eu convido você a abrir também a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 14 a 18. Efésios 2, versos 14 a 18. Esse texto trata exatamente sobre esse momento onde os gentios são colocados dentro do corpo da igreja. E aí Paulo diz assim, Efésios 2, versos 14 a 18, porque ele, Jesus, é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Irmãos, é importante que você saiba, havia uma inimizade, uma barreira entre Pedro e Cornélio. E essa barreira precisava ser eliminada para que a salvação alcançasse a eles, a todos nós. E ele continua, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Por quê? Porque se ela não fosse abolida, jamais poderiam ser conciliados um povo que pensava de uma forma e outro do outro. Como é que nós faríamos
a nossa refeição de ceia juntos, se uns comem isso e os outros não comem aquilo? Para uns isso é proibido, para outros é permitido. Deus diz, olha, isso veio abaixo, eu tornei tudo puro, para que houvesse amizade entre vocês, para que a comunhão fosse plena. Para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe. Olha como Paulo já fala para uma igreja predominantemente gentílica. A igreja que Paulo se dirige já é todo o povo judeu, o povo gentil, poucos judeus ali. E ele diz, olha, Cristo veio e trouxe, evangelizou vocês que estavam longe, longe de Deus, longe do templo, longe da promessa para Israel. Mas ele também trouxe paz para os que estavam perto, porque o evangelho foi pregado primeiro aos judeus. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Então percebam como Paulo ele trata os dois povos, judeus e gentios, da mesma forma. É como se Paulo dissesse, olha, todos começaram esta vida impuros. Todos, não acho que o judeu não era impuro antes, não. Todos eram impuros, por quê? Porque o pecado une todos os povos na impureza. O pecado une todos nós na corrupção. O pecado une todos nós na condenação. De tal forma, irmãos, que em muitos aspectos nós ainda carregamos as marcas dessa impureza. Nós convivemos ainda com o pecado, que seguido mostra as suas garras, que seguido traz para este mundo tudo aquilo que é mau e perverso. Isso inclui as nossas inimizades, as nossas contendas, as nossas guerras. Em pecado, irmãos, nós simplesmente somos incapazes de encontrar a paz. Por quê? Porque em pecado o ser humano está em guerra com o seu Criador. E isso se reflete na horizontal uns com os outros. E essa é a má notícia. Mas aí vem a boa notícia. A boa notícia do Evangelho da Paz. A boa notícia que Paulo ressalta em Efésios é que em Cristo tudo isso mudou. Jesus derrubou o muro da inimizade. E esse muro, primeiramente, nos separava de Deus, mas, consequentemente, nos separava uns dos outros. E aí Paulo diz, olha, se nós confessarmos Cristo e depositarmos nele, somente nele, a nossa esperança, confiança na salvação, Cristo faz tudo novo. Nós saímos da impureza e somos declarados limpos. Ainda impuros, mas já declarados limpos pela graça de Deus. É o Senhor quem remove as nossas impurezas. É o Senhor quem nos concede acesso à sua presença. Deus sabe que o pecado permanece em nós. Nós ainda somos pecadores, nós ainda carregamos as nossas impurezas. Mas se nós estamos unidos a Cristo, nós somos revestidos de Cristo. E temos em Cristo a promessa de que um dia seremos como Ele é. Totalmente limpos, definitivamente purificados, livres de todo pecado para sempre. Por natureza nós somos impuros, mas por Deus nós fomos declarados limpos. E aí quando Deus nos declara limpos, significa que nós somos limpos aos seus olhos. E se é assim, então jamais considere impuro aquilo que Deus purificou. E tudo isso serve para quê? Para nós dizermos agora, né? Poderia aqui falar, olhe para a pessoa ao seu lado e diga, eu sou limpo aos olhos do meu Senhor, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou a última bolachinha do óleo divino. Claro que não, irmãos. Isso não serve para nós nos exaltecer. Isso serve para nos levar ao louvor da graça de Deus. Nos serve para dar graças ao Senhor pela nossa purificação, porque eu olho para mim e eu sou impuro. Mas eu sei que aos olhos de Deus, em Cristo, eu sou puro. Isso me faz ver o quão maravilhoso é Deus.
que trouxe à existência um plano perfeito e que redime aqueles que não merecem ser redimidos. Isso nos leva a exaltar o Senhor, jamais a nós mesmos. É Ele quem purifica o impuro. É Ele quem faz isso, não sou eu, não é você, não é ninguém. E se é Ele que faz, então a Ele toda a honra e toda a glória. Tudo isso exalta a Deus e não a nós. Se nós não entendermos isso, irmãos, se isso não estiver muito claro na nossa mente, nós corremos o risco de cometer o mesmo erro dos judeus do primeiro século. De olhar para pessoas que não estão em Cristo, olhar para os descrentes, olhar para aqueles que supostamente não foram eleitos para a salvação, da mesma forma como cães imundos. Achar que porque nós estamos em Cristo, nós somos superiores ou melhores do que aqueles que não estão. Por quê? Porque aí nós nos voltamos para os nossos méritos. Eu sou crente porque eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz, eu sou mais... Deus gosta mais de mim do que do outro. Não. Os méritos são do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós jamais teremos um olhar orgulhoso para com os outros. Pelo contrário, o nosso olhar vai ser de compaixão. Senhor, alcança esse meu vizinho, esse meu parente, esse meu amigo que não conhece ao Senhor ainda. Porque eu sei que um dia eu estava na imundície como ele. Porque um dia o Senhor me tirou de lá também. E se o Senhor me tirou, o Senhor é poderoso para tirar ele também. Então faz uma obra, Senhor. Isso impede que a gente se exalte e se ache melhor do que qualquer outro. Então essa é a primeira lição que nós devemos tirar daqui. Uma lição que exalta a soberania de Deus. Que exalta a graça do Senhor na purificação do impuro. Quer sejam judeus, quer sejam gentios. Todos nós que cremos somos limpos em Cristo. Não pelos nossos méritos. Não porque nós somos melhores do que alguém, mas apenas pela ação livre e soberana da graça de Deus. A segunda lição que eu gostaria de retirar do texto diz respeito ao processo de transformação da mente dos purificados. E essa aqui eu considero que é a lição mais visível aqui do texto. E aí nós temos que lembrar do que Deus está fazendo com Pedro. E eu tenho que recordar a você o que o último versículo do capítulo 9 de Atos falou sobre Pedro. Olha o que diz Atos 9:43. Ele diz ali, Lucas afirma que Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Não sei se você lembra, mas eu expliquei que um judeu devoto, ele dificilmente aceitaria a hospitalidade de um curtidor. Por quê? Porque o judeu ele temeria se tornar impuro cerimonialmente por causa do ofício de um curtidor. Na lei judaica também dizia que se tornava impuro aquele que tivesse contato com um animal morto, com um cadáver. E essa era a função de um curtidor, ele lidava com o couro de animais mortos. Então o judeu ele não ficaria muito tempo na casa de um curtidor com medo de se tornar impuro. Mas nós vemos que Pedro já não tinha mais essa preocupação. Pedro não se preocupou em ficar ali hospedado. E isso, irmãos, aponta para a inconstância de Pedro em alguns assuntos. Por quê? Porque não foi difícil para ele romper com algo tradicional da sua cultura, não foi difícil para ele permanecer hospedado vários dias com um curtidor, mas ao mesmo tempo era um problema grave para ele ir na casa de um gentio. Então talvez, na visão de Pedro, não preciso mais ir ao templo, eu não preciso mais me preocupar em estar cerimonialmente puro ou impuro, porque a minha realidade agora é outra, eu encontro o Senhor por meio de Jesus. Mas a visita a um gentio, isso trazia à tona alguns preconceitos de Pedro com os outros povos. E aí então Pedro precisou, através da revelação de Deus, ser desafiado a abandonar esses preconceitos, que eram culturais, religiosos e que estavam ali arraigados nele.
Então, o que nós temos que entender, irmãos, desse processo de Deus trabalhando e transformando a mente do apóstolo Pedro sobre coisas que ele ainda tinha impregnado e que não vinham de Deus, é que todos nós, provavelmente ou certamente, também carregamos conosco alguns pressupostos, alguns preconceitos que podem ter origem na cultura ou na religião. E nós temos que entender que nós também vamos passar por esse processo de renovação. Coisas que são adquiridas ao longo dos anos, coisas que nós vivenciamos, participamos, aceitamos como verdade, coisas que talvez a gente até considere ser a vontade de Deus para nós, mas que não tem base na revelação de Deus. Quem disse que um judeu não poderia ir à casa de um gentio? Quem que falou isso para Pedro? Jesus mesmo, ele foi acusado por várias vezes em estar com pecadores, em conversar, em comer com eles, em ter relacionamento com pessoas que eram desprezadas pelos judeus. Lembram? Zaqueu, o cobrador de impostos. Jesus conversando com uma mulher samaritana. Jesus tendo misericórdia até mesmo com um centurião romano. Lembram desses episódios? Então, possivelmente, Pedro ainda estava numa situação onde ele ainda não pensou profundamente sobre essa relação do judeu e o gentio. Talvez Pedro ainda não parou para meditar sobre isso. Mas chegou o momento onde Deus vai mudar isso. E aí, então, Deus começa um processo de mudança na mente e no coração de Pedro. E isso vem por meio da revelação de Deus. A visão que Deus dá a Pedro vai redefinir a forma como ele enxerga os gentios. E isso foi fundamental para que ele pudesse ir até lá e pregar o evangelho. Irmãos, é dessa forma que Deus faz com todos os seus servos. O Senhor transforma a nossa mente. Transforma a mente de todos os discípulos. Para que todos eles possam fazer aquilo pelo qual eles foram feitos. Eles possam cumprir com a sua missão, para que eles possam atuar plenamente como servos de Deus neste mundo. Lembra o que Paulo fala em Romanos 12:2? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Todos nós temos que ter essa consciência, irmãos. Você precisa saber disso. Você precisa saber que a sua mente tem que ser renovada pela palavra. Você precisa saber que dentro de você, assim como dentro de mim, existem conceitos, existem ideias, existem práticas, existem coisas que eu posso achar como corretas, mas que não são. Você precisa saber que tem coisas na sua vida que você acha que é o certo, mas que ao expor a palavra de Deus se demonstrará como equivocado ou errado. E isso é importante porque quando a palavra vier e confrontar a sua maneira de pensar, quando o texto bíblico vier e confrontar a sua maneira de viver, você possa imediatamente abandonar aquilo. Coisas que não agradam a Deus. E ficar com aquilo que Deus diz que lhe agrada. É preciso ter a consciência, eu não sei de tudo. Eu não estou certo em todos os assuntos. Existem coisas que eu sei que eu vou mudar e eu preciso mudar a partir do momento que a Bíblia me mostrar que eu tenho que mudar. E aqui eu vou dar alguns exemplos disso, irmãos. Alguns exemplos práticos. Alguns bem básicos, outros mais profundos. E aqui, irmãos, nós poderíamos passar o dia só dando exemplo. Foi difícil escolher os exemplos. De coisas que muitas vezes nós temos a mente muito mais formada pela cultura, pelo contexto religioso, do que pela palavra de Deus. Mas são coisas que têm que mudar. E são coisas que nós devemos guiar a nossa vida pela Bíblia e não por aquilo que nós achamos ou aquilo que alguém diz que tem que ser. Existem pessoas que ainda seguem as restrições alimentares da lei mosaica. Você sabia disso? Existem pessoas que ainda seguem as restrições, que não comem determinadas carnes,
que não bebe certas bebidas, e evitam tudo aquilo que a lei mosaica diz que nós não deveríamos comer. Mesmo não sendo judeus, mesmo sendo gentios, mesmo se considerando cristãos, essas pessoas estão debaixo, ou se colocando debaixo de uma antiga aliança. E seguem essa antiga aliança de tal forma que para eles transgredir essa aliança, transgredir essas normas, essas leis, significa perder a salvação. Significa que você não é um bom devoto, senão é uma pessoa piedosa. Isso compromete diretamente a salvação de alguém. Alguns vão ainda além. Alguns ficam procurando enigmas, decifrando símbolos nas marcas dos alimentos. Dizem que em determinados símbolos ali ocultos está a confirmação de que há demônios atuando naquele alimento. Viram o rótulo ao contrário. Olha aqui, está escrito diabo ao contrário. E aí dizem, não, olha só, se você comer um desses alimentos, dessa marca específica, se você usar o desodorante Axé, você está adquirindo demônios no seu corpo. Você vai sofrer as consequências no corpo e na alma. Elas não se preocupam se o alimento é saudável ou não. Mas a marca, os enigmas estão ali. Irmãos, Deus nos deu de presente o raciocínio lógico. Sabe o que é a lógica? Deus nos deu a capacidade de raciocinar. E nos deu isso para que a gente use. As pessoas ignoram completamente o que Jesus falou sobre os alimentos. Que nada do que entra nos contamina, e sim o que sai. Ignoram o que Paulo falou sobre os alimentos aos Colossenses. Ignoram o que o capítulo 15 de Atos vai ainda nos dizer, nós vamos aprender sobre como o cristão e o judeu deveriam lidar com a lei mosaica. Tudo que a pessoa entende sobre o assunto, tudo que ela possui de conhecimento tem origem em diversas fontes, menos na revelação de Deus. Menos naquilo que Deus nos fala por meio da sua palavra. Precisamos renovar, precisamos pensar biblicamente. Eu percebo que isso também ocorre com as questões das boas obras. Quanto é difícil, irmãos, para algumas pessoas que passaram por longo tempo ouvindo que a salvação depende dos nossos méritos pessoais, o quanto é difícil para algumas pessoas descansar na graça de Deus. Confiar que aquilo que Cristo fez na cruz foi suficiente. E aí, muitas vezes, o cristão, mesmo conhecendo a verdade, com frequência, ele acaba se percebendo em desânimo. Porque ele acha que ele não está fazendo o suficiente. E ele desanima na sua fé. E constantemente, esses irmãos, eles ficam se comparando com os outros. E aí, na base dessa comparação, ele começa a achar que ele não merece ser salvo. Porque olha quantos cristãos melhores do que eu existem. Quantas pessoas mais piedosas do que eu. Então eu acho que eu não mereço essa salvação. E isso é algo tão forte, irmãos, em alguns casos, que até ocorre o afastamento da comunidade da fé. Pessoas se afastam da igreja. Igrejas sérias, igrejas bíblicas, por quê? Porque creem numa mentira de que eles não são dignos de estar ali. Mas o que seria isso, irmãos, se não manter conceitos equivocados na mente? Conceitos que permanecem sem uma renovação verdadeira daquilo que a palavra de Deus nos afirma sobre isso. Portanto, você também tem que buscar a renovação da mente. E saiba que, em alguns casos, esse é um processo lento e doloroso. Não é do dia para a noite, às vezes você precisa lutar com isso por bastante tempo, conhecendo cada vez mais as verdades, se alimentando das verdades, para que as mentiras sejam expulsas da sua cabeça. Alguns outros exemplos. Irmãos, nós vivemos uma cultura que nos diz que nós devemos buscar riqueza a todo custo. Que nós devemos priorizar a prosperidade financeira. Que essa deve ser a nossa prioridade acima de tudo. Estamos o tempo todo ouvindo isso. O que importa é ter uma profissão que me traga boa remuneração,
para que eu possa viver bem até a minha velhice, aproveitar o melhor deste mundo e ainda deixar uma herança duradoura à próxima geração. Focamos a vida tudo nisso. E aí nós podemos facilmente comprar essa ideia e esquecer que o Novo Testamento condena esse tipo de atitude. Jesus disse de maneira clara: não podeis servir a Deus e às riquezas. O apóstolo Paulo afirmou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí nós devemos pensar: o meu pensamento sobre o dinheiro, sobre carreira profissional, sobre sucesso, provém da cultura ou da palavra? O que me move? Muitos comportamentos sexuais fora do casamento são normalizados em nossos dias. O próprio namoro recreativo. Sabe o que é um namoro recreativo? É a experimentação de parceiros sem nenhum compromisso que visa o matrimônio. É a coisa mais comum dos nossos dias. E talvez, irmão, esse seja o assunto que eu mais percebo. O quanto nós somos, aqui eu falo do meio evangélico, muito mais influenciados pela cultura que pela palavra de Deus. Eu percebo que a maioria dos crentes não sabem o que é ou sequer como é um namoro guiado pela revelação de Deus. A maioria dos pais não sabem para orientar os seus filhos, quanto mais os mais jovens. Não fazem ideia do que é isso. Como procede um relacionamento que visa o matrimônio de acordo com a palavra de Deus. Seguido, eu escuto de pessoas que se dizem crentes, que não acha tão errado assim um crente namorar um descrente. Irmãos, eu escuto isso dentro da igreja. Pais que permitem filhos jovens. E aqui talvez os jovens, aqui que eu diga, seja até mais velho do que você imagina. Porque hoje em dia tem criança de 9 anos, 10 anos, supostamente namorando. Pais que permitem filhos de 14, 15, 16, eu colocaria até 17 anos, irmãos. Em um relacionamento amoroso que não tem a perspectiva do matrimônio. Que para pensar em casamento ainda precisam de 3, 4, 5, 6 anos para frente, porque nenhum dos dois tem condição de sustentar um lar. E se envolvem anos a fio em um relacionamento amoroso que não tem como perspectiva próxima o casamento. E os pais permitem isso, irmãos. Será que não percebe o perigo disso? Eu sou pai de 2 meninas. Eu sei, eu já fui jovem. Eu já tive 17, 18 anos. E naquele tempo eu sei o que eu faria com uma jovem também dessa idade. E agora, conhecendo a palavra de Deus, a minha mente foi renovada. E eu atuo como um protetor das minhas filhas. Guardião da sua honra. Vai chegar um momento que os pais vão ter que dizer não. Não pode, não permito. Porque do contrário, como é que nós vamos imaginar que um jovem dessa idade tem a capacidade de saber o que é melhor para eles? Não é à toa, irmãos, que nós vemos quantidade de jovens grávidas fazendo aborto porque não tem condição, ou meninos e meninas frustrados, decepcionados de várias formas e de muitas maneiras. Irmãos, se nós não tomarmos o domínio da nossa casa e não determinarmos o que pode e não pode com base na Bíblia, você está fadado à tristeza e ao choro no futuro. Ah, pastor, meu filho não quer mais saber da igreja. Meu filho não. Por que será? A igreja falhou. A igreja? Irmãos, pode ser, pode considerar, o pastor é chato, meu Deus, o pastor sempre pega nesses pontos. Vou ser chato. Não vai ser por mim que isso vai acontecer. Não vai ser por mim. Enquanto eu puder gritar aqui na frente, cuidem disso.
Abram os seus olhos, eu farei isso. Por amor a vocês eu farei isso. Por amor a vocês. Nós podemos esquecer o quanto que o Novo Testamento é claro condenando isso. Nós podemos esquecer o quanto a palavra de Deus condena essas práticas que são amplamente aceitas na sociedade. Sexo fora do casamento, adultério, pornografia, todo tipo de moralidade sexual. E aí você tem que pensar o que é que tem moldado a minha mente sobre esse assunto. O que é que tem moldado? É a palavra ou é a cultura que eu estou inserido? Falar mal dos outros, compartilhar boatos, é algo tão comum nos nossos círculos sociais. Vemos o quanto essa prática é trazida para dentro da igreja e o quanto que leva tempo para criar uma cultura protetora e amorosa em relação à reputação dos outros. Irmãos, quem vive nessa prática se esquece ou não se deixa renovar pelo fato de que a Bíblia reprova essas coisas. Classificado como pecado. O capítulo 13 de Tiago é uma ampla exortação sobre o uso da língua. Romanos, capítulo 1, verso 29 a 30, coloca a fofoca na lista de atitudes que ofende a Deus. Toda fofoca que você participa, mas eu não falei nada, é só ouvir. Se você ouviu e não falou nada, você participou. É tão fofoqueiro quanto quem falou. Toda vez que você participa de fofoca, você está ofendendo a Deus. Saiba disso. Então a minha postura nisso demonstra uma vida transformada pela palavra ou reflete uma vida dividida? Que é um pé na cultura, um pé na Bíblia. Uma mente que precisa de renovação. E aí, irmãos, o último exemplo. Nós vivemos em meio a uma sociedade que busca e encoraja a autoexaltação, a ostentação nas redes sociais, uma obsessão pelo status, práticas extremamente comuns na nossa cultura. Mas o que diz o Novo Testamento? O ensino de Jesus vai para o oposto disso. Ao invés de autoexaltação, o Senhor manda que sejamos humildes. Filipenses capítulo 2, verso 3 a 4 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Irmãos, diante disso, qual a minha motivação ao realizar uma postagem em uma rede social? Qual a minha motivação? O que me move ao compartilhar uma foto ou um vídeo da minha vida? Já parou para pensar nisso? A rede social hoje é uma exposição de status. Olha como Deus me abençoa. Olha as bênçãos que eu desfruto. Mas qual é a motivação de alguém que coloca isso? O que você espera com isso? Irmão, seja sincero. Nessa meditação, seja sincero. E se você for sincero, eu tenho certeza que você vai abandonar rapidamente algumas práticas. Quando eu posto algo da minha vida, eu tenho o objetivo o quê? Edificar alguém por meio daquilo? Ou eu estou só demonstrando as bênçãos que Deus está me dando? Sabendo que aquilo muitas vezes causa inveja em algumas pessoas. Causa inúmeros sentimentos que são pecaminosos. A troco de que eu faço isso? O que me move a fazer isso? São reflexões que nós temos que fazer, irmãos. E mais uma vez eu repito o que diz Romanos 12, 2. Esse é um texto que você deve memorizar. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Não podemos viver conforme os padrões deste mundo. Mas todo mundo faz. Mas todo mundo posta. Não viva conforme o padrão deste mundo. Rompa com isso. Deixe que Deus o transforme pela renovação da mente. Porque aí sim você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se esqueça.
Até mesmo o apóstolo Pedro passou por esse processo. Não seremos nós que vamos escapar dele. Todos nós temos coisas aqui para pensar e reformar. Todos nós. Eu falo por mim, irmãos, toda pregação é, antes de tudo, uma meditação pessoal. É um devocional. Eu sei que eu também tenho muita coisa a ser renovada. Todos nós temos. Então, não feche os seus ouvidos para a palavra de Deus, mas busque viver como agrada a Ele e não aos outros, e não a si mesmo, mas a Deus. Então, queridos, esse texto que nós analisamos aqui nessa manhã nos mostra e exalta ainda mais o caráter transformador de Deus, que purifica aquilo que considerávamos impuros. Ele nos chama a enxergar a sua obra redentora além das nossas limitações e preconceitos. É um convite para nos rendermos à sua soberania, à sua graça e à transformação que ocorre por meio da palavra de Deus. Deixo aqui uma breve perguntinha para você pensar um pouco mais sobre o assunto. 3 perguntinhas bem básicas, rápidas. Você reconhece que, assim como Pedro, certamente ainda possui preconceitos e ideias equivocadas que foram adquiridas ao longo da sua história, mas que não possui fonte na revelação de Deus? Você reconhece que ainda carrega consigo coisas que talvez você ache que sejam certas, mas não são? E será que você seria capaz de identificar algumas dessas coisas? Alguns desses preconceitos? Pense sobre isso. Pense quais tradições culturais você ainda carrega. Quais assuntos da vida você ainda examina muito mais com os olhos do mundo do que com os olhos da Bíblia. Pense quais áreas da sua vida ainda precisam de transformação, como mencionado em Romanos 12:2. Pense, gaste um tempo nisso, se não agora, ao longo do dia, ao longo da semana. Meu desejo e minha oração é que nesse processo de renovação, que todo discípulo vai passar, que o Senhor seja o mais exaltado na sua vida. Que o Senhor seja aquele que é glorificado. E que em tudo que façamos seja para louvor dele. Não para agradar os outros, nem a nós mesmos, mas somente a ele. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado mais uma vez, porque podemos aqui gastar um tempo da nossa vida, ou melhor, investir um tempo da nossa vida, em meditar mais profundamente na Tua palavra. E eu sei, Senhor, que todos nós aqui, dos quais eu me incluo, somos pecadores. Temos a nossa mente corrompida pelo pecado, que muitas vezes nos impedem de enxergar a realidade que nos cerca de maneira verdadeira. E nós sabemos, por meio da revelação bíblica, que somente o Teu Santo Espírito é capaz de mudar isso. Então, primeiramente, eu clamo ao Senhor para que o Espírito Santo seja derramado sobre todos nós. Que todos nós aqui possamos receber o Espírito que nos dá vida, que nos faz sair do nosso estado de mortos espirituais para estados daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com Ele. E que a partir disso o Senhor renove a nossa mente. Que o Senhor trabalhe em cada um de nós por meio da Tua palavra. E que possamos abandonar sem nenhum apego àquilo que nós ainda cremos e que não possui uma fonte na Tua revelação. Qualquer tradição, seja ela religiosa, seja ela cultural, qualquer desejo que venha do nosso coração, mas que não procede do Senhor, que seja eliminado para sempre. E que possamos substituir todas essas verdades, essas mentiras que nós adquirimos ao longo do tempo pelas Tuas verdades, pelo aquilo que o Senhor nos ensina de forma objetiva na Tua palavra. Então, trabalhe em cada um de nós, Deus. Que em tudo nós façamos para a Tua honra e glória, e que cada vez mais o reconhecimento da Tua graça, da Tua soberania, da obra soberana do Senhor que nos purifica, seja mais evidente em todos nós. Louvamos ao Senhor, oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.